Temos aqui, BRICS não é opção, é o único caminho. Pode parecer algo, mas a Turquia já está na fila, como outros. Inclusive, querendo dizer para vocês, adiantando de primeira mão, que todos os países da OPEP estão querendo entrar para o BRICS. Tá? Quem está querendo entrar para a OTAN são países com baixíssima representatividade, aonde os que decidem simplesmente não representam nada, até porque o eleitor desses países nos últimos anos, eles sofreram uma lavagem cerebral, que eles tinham que se preocupar com terceiro sexo, quarto sexo, quinto sexo, liberação de droga, meu corpo, minhas regras, e tudo isso, e todo mundo esqueceu da política. Para isso, está todo mundo, a massa crítica acabou, a intelectualidade de verdade na Europa sumiu, desapareceu, derreteu, ou então foi perseguida. Pergunta para o Wellington o que acontece hoje na Suécia, na Escandinávia, em tudo quanto é lugar, que todo mundo é lacrado. Os lacradores lacram os outros. Simplesmente todo mundo é cancelado. Ou seja, a ditadura de uma narrativa. Aquela velha história que tinha lá atrás de que a democracia seria o fato de que não concordo nada com o que tu falas, mas lutarei até o último dos meus dias para que tu possas falar, foi por água abaixo. Agora o negócio é calar a boca dos outros, porque isso é o novo conceito de democracia. Aí você descobre que o Rubão sempre esteve no mesmo lugar. Quem muda são as outras pessoas. Eu continuo aqui do mesmo jeito, do mesmo formato, e cercado pelas pessoas que pensam como eu. O Wellington, BRICS não é opção, é o único caminho. Por quê? Sobre os BRICS que o Rubem perguntou, Rubão, é o seguinte: porque os BRICS, na minha opinião, é um bloco que é muito mais do que uma opção, é o único caminho. Porque o que temos visto nesse declínio dos países ocidentais é um indício muito claro de que houve aí um ponto de declínio de uma potência que os Estados Unidos, ninguém pode negar, que é um país que tem que se apresentar como uma potência mundial, mas que a pretensão norte-americana de se apresentar como potência única do planeta fez com que todos os países que andaram ladeado com este tipo de pensamento e de pretensão entrassem no mesmo abraço dos afogados. Hoje, os bancos norte-americanos, especialmente os pequenos e médios, estão seriamente ameaçados de quebradeira. Existe uma inflação muito preocupante entre os países ocidentais, e aquela ideia que nunca foi revelada dessa maneira, mas que é uma suspeita minha e de mais algumas pessoas, o próprio Rubem também comunga dessa ideia, de que a União Europeia iria, através da NATO, substituir as Nações Unidas, e a NATO substituir o Conselho de Segurança. Esse projeto falhou. Falhou porque essa ideia de norte-americanos como única potência do planeta, comandando todo o planeta, essa não vai dar certo, porque faltou combinar com os russos e com os chineses. E essa união China-Rússia foi a pior catástrofe para a história dos países membros da NATO, OTAN, como vocês preferirem, tá? Porque aí nós temos diferentes potências unindo forças com objetivos comuns, respeitando as diferenças, mas trabalhando em defesa de um mundo multipolar. Então, os BRICS representam este mundo multipolar. As pessoas, quando pensam em BRICS, pensam em Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque são os países que deram origem ao bloco. São os países que inauguraram este bloco.
Mas hoje, BRICS é muito mais do que isso. BRICS é um conjunto muito maior de países simpatizantes, interessados em ingressar oficialmente. Vai ficar parecendo aquela como chama? Aquela sopa de letras dos identitários BRICS, né? LGBT, depois inventou Q, U, Y, aí é tanta coisa, aí tem um mais aí, não é? Vai ser BRICS Plus, né? Que é o BRICS+. Vai ser isso aí, vai ter muita gente. Então, isso aí produz uma resistência ao projeto de mundo unipolar, com os Estados Unidos à frente, confrontando com o mundo multipolar, onde os membros dos BRICS trabalham de uma maneira associada, dialogada, que realmente irá atrasar o projeto ocidental por muitas décadas. Então, BRICS hoje, se o Brasil tiver um pouquinho de juízo, não vai pensar em perder o protagonismo de um bloco desse tamanho, dessa importância, cujo o nosso país, Brasil, é um dos fundadores. É a grande oportunidade para os países ditos periféricos se consolidarem como países independentes, soberanos, autônomos. Então, não vejo o Ocidente com capacidade de uma retomada econômica e de protagonismo depois de tudo isso que tem sido vivido nas últimas décadas, desde o Iraque, passando por Líbia, a própria Síria, que se não fosse a Rússia não existiria hoje, o Afeganistão, e também não podemos esquecer, a gente esquece muito de citar ali que deu origem aqui a Síria, a Sérvia, aquela briga louca ali do Slobodan Milosevic, esquecendo o nome da guerra, Rubem, me ajude aí, por favor, liga o microfone aí. O quê? Iugoslávia. Não precisei de Rubem. Então, a Iugoslávia, a gente esquece tanto que eu esqueci até de citar, né? Uma briga da NATO ali para repartir, dividir e tudo mais. Então, essa guerra na Ucrânia, ela atingiu um ponto de desgaste, um nível de desgaste tão grande, mas tão ruim para o tal do Ocidente, que o Ocidente atingiu um ponto de não retorno. Não vai mais conseguir ser aquele bloco capaz de impor condições. Observe que, recentemente, a União Europeia tentou ameaçar a China de aplicar sanções, porque a China estaria vendendo, colaborando com a Rússia. Partiu essa semana contra a África do Sul, receberam duas bordoadas aí, que estão tontos até hoje. Então, eu vejo, Rubem, que BRICS como o único caminho, porque são países que juntos terão para onde crescer. E se existe aí margem de crescimento, a probabilidade de que isso seja um fomento à economia, um fomento à pesquisa científica, um fomento à pacificação numa reunião de países com o mesmo propósito, isso seja muito maior do que países como aqui os europeus estão, essas revoltas nas ruas da França por causa da questão da aposentadoria, é apenas um dos fatores de instabilidade. O Reino Unido está em decadência franca. Os norte-americanos, se não fosse a impressão do dólar, já estariam quebrados. Então, é muita coisa que está acontecendo em contraposição a uma reunião de países como os BRICS, que tem uma margem de crescimento estupenda, porque ainda há muito que ser feito. E, com isso, as suas populações estarão também sendo beneficiárias direta
dessas possibilidades que ainda existem. Então, essa é a minha opinião, Rubens, sobre este tópico.